Olá, meus amores, tudo bem? Um bom dia bem especial para vocês. Hoje a tia vai dar uma revisão de tudo que a gente já estudou para que vocês obtenham bom êxito nas provas, tá certo? Mas antes a tia tem 3 dicas de estudos para vocês. A nossa primeira dica é que você vá para um lugar bem calmo, bem arejado, bem iluminado, para que você possa focar nos estudos. Quando vocês forem estudar, leve com vocês os materiais escolares e o material didático. O que é o material escolar? O que você vai precisar para fazer as atividades? Lápis, borracha, apontador, o estojo de vocês. E o material didático, que é a nossa próxima dica, é o livro. Como hoje nós estamos fazendo uma revisão de português, vocês vão estar com o livrinho de vocês de português, que é esse aqui, certo? O livrinho de vocês de português e o atividade de reforço, que é esse aqui, para poder aperfeiçoar mais os estudos de vocês, certo? A nossa primeira aula de hoje, nós vamos rever o que é fonemas e o que é letras. Quando a tia fala de fonema, a tia está falando do som das palavras, certo? Quando a gente emite um som, quando a gente fala, a gente emite um som. Esse som é chamado, na língua portuguesa, é chamado de fonemas. E os fonemas, ele não deve ser confundido com letras, certo, gente? Ele não deve ser confundido. Quando a gente fala, a gente está emitindo som. Quando a gente escreve, a gente está fazendo letras. Quando a tia fala assim, ó, a tia escreve a palavra bola. A tia emite um som, não emite? Bola! Então, a tia está falando fonemas, que está emitindo som. E quando a tia escreve a palavra bola, a tia está representando graficamente a palavra bola. Então, fonemas representa som, letras representa a grafia, certo? A tia botou uns exemplos aqui, porque nem todas as palavras ela tem o mesmo som e tem as mesmas letras. Há palavras que têm mais letras do que sons, do que fonemas, porque quando a gente emite o som, a gente escuta só um. A palavra, a tia botou aqui a palavra bola. Quando eu falo bola, a tia emite o som das 4 letras. Bola. Você escuta o som das 4 letras. Então, ela tem 4 letras e 4 fonemas. Já quando a tia falar a palavra táxi, tem 4 letras. Você vê que ela é escrita com T-A-X-I. Só que esse X aqui, ele tem um som de KS, então ele acrescenta mais uma letra. Então, quando você fala a palavra táxi, você emite mais um som. Então, ele tem 5 fonemas. Quando você escuta o som e ele emite uma letra a mais, ele tem mais fonema do que letras. Até aí entenderam, né? Espero que sim. A tia botou outros exemplos aqui, coração, que tem a mesma quantidade de letra, a mesma quantidade de fonema. Foguista, que tem mais letra do que fonemas, ó, foguista. Você perde o som do U que você não escuta. Então, ele tem 8 letras e 5 fonemas. Ele perdeu o quê? 3, quando você fala, ó, foguista. Você não escuta o som do U, certo? Fogui. Tem o som de gui, ó, gui, perde o som. Gui está, perdeu o som. Ovelha, palavras com dígrafos, eles perdem sempre o som, certo? Você sempre só escuta um som de uma palavra, certo? Fera e fixo, tem mais letras do que fonemas, ou tem mais fonemas do que letras. Vocês prestem bem atenção quando vocês forem fazer a prova. Vocês falam a palavra, escuta o som dela para você poder responder, certo? Na crase. Crase é o nome que se dá à junção de 2 vogais idênticas. Quando eu falo A e A, quando eu junto as 2 vogais idênticas, eu faço a crase, certo? Quando a tia fala vou a
a igreja. Para a tia não repetir na frase duas vogais idênticas, a tia, ela quebra a vogal e coloca a crase, para a crase não ficar a frase desorganizada, certo? Quando é que pode ocorrer a crase? Quando é que nós utilizamos a crase? Nós só podemos utilizar a crase na junção da preposição a com o artigo a. Na junção da preposição a com os pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo. Quando tem a que antecede o aquele, aquela ou aquilo, você tira o a e faça a crase em cima do aquele, do aquela e do aquilo. Para indicar horas, quando você vai indicar as horas, são 7 horas. Ou, que horas são? Aí, para você indicar a hora, você acrescenta o a acraseado, certo? Apenas diante, você nunca pode usar crase em letras masculinas, em palavras masculinas, só diante de palavras femininas. O artigo a, ele indica o quê? Indica feminino, não é isso? Antes de locução adverbiais, que expressam ideia de tempo, lugar e modo. Quando está indicando tempo hoje, ontem, amanhã, de lugar aqui, ali, lá ou acolá. Sempre quando você vai indicar tempo, lugar e modo, o modo que a pessoa se encontra, certo? A menina está doente. Você sempre acrescenta o a craseado. São nessas ordens aqui que você vai poder usar a crase. Quando é que nunca pode você colocar o a craseado, a crase nas palavras? Antes de palavras masculinas, você não pode. Antes de verbo que não indique destino. Quando o verbo ele não indica o destino que você quer, você não pode botar crase. Antes de verbo, mas depois do verbo você pode botar, tá certo? A tia separou uma frase como ali, vou à igreja. O vou é do verbo ir, não é isso? Então a tia usou a crase depois. Antes de pronomes pessoais do caso reto. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, não é isso? Pronome oblíquo, me, mim, te, ti, contigo, vós, convosco, nós, conosco. Então, antes desses pronomes, você nunca pode utilizar a crase. Aí agora a tia vai passar para a sílaba tônica. É só para vocês relembrarem do que a gente já tinha estudado em sala de aula, para refrescar a memória de vocês, para vocês poderem ter um bom êxito, fazer uma prova com mais qualidade. O que é sílaba tônica? Quando a tia fala uma palavra e ela soa mais forte, ela entoa com maior intensidade, nós chamamos essa sílaba de sílaba tônica. Quando a tia fala a palavra boneca, quando a tia entoa, o né não sai com som maior, então o né é a sílaba tônica. As sílabas tônicas, elas podem ser classificadas em oxítona, de acordo com as posições que ela se encontra, certo, gente? Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Essa classificação aqui é de acordo com a sílaba tônica, onde ela se encaixa. As sílabas tônicas, oxítona, é quando a última sílaba é a mais forte, entoa com maior intensidade. Quando a tia fala a palavra café, o fé, ele entoa com maior intensidade. Então, a sílaba mais forte é o fé, a última letra. Lembrando que quando a gente vai trabalhar a sílaba tônica, nós lemos a palavra de trás para frente, certo? Nós vamos enumerar assim, certo? Oxítona vai ficar como se fosse a primeira, paroxítona a segunda e proparoxítona a terceira, para poder vocês aprenderem mais fácil.
A palavra café. Café. Então, como a tia falou, que a gente vai ter que olhar de trás para frente. Então, eu vou colocar aqui primeira, segunda. Qual é a sílaba que está mais forte, né? O fé. O fé é o quê? Que a tia disse que seria a oxítona, não é isso? Então, oxítona é a primeira. A segunda, paroxítona. E a terceira, proparoxítona. Quando a tia bota a palavra caderno, mostrando para vocês, para ficar mais fácil para vocês, ó, primeira, segunda, terceira, certo? Se a sílaba mais forte, ela for caderno, qual é a sílaba mais forte? O der. Então, se eu sei que o der é paroxítona, então a sílaba mais forte é a penúltima, última, penúltima e antepenúltima, certo? Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Para ficar melhor para vocês aprenderem, vocês colocam a numeração, certo? Paroxítona é quando a penúltima sílaba é a mais forte. A sílabazinha do meio, ó, contando de trás para frente, caráter, urá, é a segunda, primeira, segunda, terceira. Então, a palavra assim, é uma palavra trissílaba, que a segunda sílaba dela é a mais forte, que entoa com maior intensidade. Então, a palavra é paroxítona. Proparoxítona é quando a antepenúltima. Lembrando que toda palavra proparoxítona, ela vem acentuada. Toda palavra proparoxítona, ela vem acentuada. Mas ela só é proparoxítona se ela vir acentuada, se a última sílaba dela, a antepenúltima sílaba dela for a mais forte, certo? Médico, estádio, árvore e mágico, certo? São palavras proparoxítona. Por quê? Porque a antepenúltima sílaba dela está acentuada, é uma palavra acentuada e é uma palavra que entoa com maior intensidade a sua antepenúltima sílaba. Até entenderam? Relembraram, refrescar a memória. Agora a tia vai falar outro ponto. Os sinais de pontuação que a gente estudou em sala de aula, a gente colocou com bastante ênfase ela em sala de aula. O ponto final. Quando é que eu indico, o que é que o ponto final indica? Indica que eu estou terminando uma frase, eu estou terminando alguma coisa, certo? Eu estou dando um final no que eu estou escrevendo. Eu utilizo o ponto final, certo? O ponto de interrogação é quando você vai fazer uma pergunta. Lembrando que quando você só lê um texto e ele tiver um ponto de interrogação, vocês façam uma pergunta, certo? Quem é você? Você está perguntando, você utiliza o ponto de interrogação. Ponto de exclamação, ele indica sentimento, seja ele raiva, medo, dor, espanto. É um sentimento que você está expressando, você utiliza o ponto de exclamação. Vírgula indica uma pequena pausa. Você pode usar na separação de datas, em numeração, chamamento. Quando você vai fazer uma carta para separar o local da data e o endereço, você utiliza a vírgula. Os dois pontos introduzem a fala de alguém. Quando você vai fazer um diálogo e alguém vai falar, você utiliza os dois pontos, certo? E o travessão é antes da fala de uma pessoa. Antes que a pessoa vá falar, você utiliza o travessão. Que esse travessão, ele separa a fala do personagem, que o personagem é a pessoa que está participando da história, e o narrador é quem está narrando a história, que está contando a história. Então, quando for para separar a fala do personagem e do narrador, você utiliza o travessão. Entenderam, né, galerinha? Vamos lá para os tipos de frase. Como a gente utilizamos sinais de pontuação,
trabalhamos com ele com frase, não é isso? Então, existem as frases afirmativas, que está afirmando alguma coisa, que está afirmando que você está fazendo alguma coisa, que você, no final dela, você utiliza o ponto final. Existem as frases negativas, quando na frase afirmativa, quando eu digo assim, eu gosto de estudar. Então, eu estou afirmando que eu gosto de estudar. Quando a frase negativa é quando você está negando alguma coisa e no final dela você também utiliza o ponto final. Quando eu digo assim, não gosto de estudar matemática, então você está negando que não gosta de certa disciplina. De interrogação é quando você vai fazer uma pergunta. Lembra que a tia disse que quando você for fazer uma frase interrogativa, for fazer uma pergunta, você utiliza o ponto de interrogação. Então, quando você for formar uma frase, você for fazer a pergunta a alguém, você utiliza o sinal de interrogação. Qual é o seu nome? Você está perguntando. Exclamativa indica uma exclamação, indica sentimento, seja ele medo, dor, tristeza, alegria. Expressa um sentimento que você está tendo naquele momento. Quando a tia diz assim, que belo dia, então eu estou admirando aquele dia, então eu coloco o ponto de exclamação. Uma frase imperativa é quando dá a ordem, quando faz alguma coisa, quando a mamãe diz assim, filho, vá tomar banho, então é uma frase imperativa. Você tanto pode usar um ponto final, quanto pode usar um ponto de exclamação. Vai depender se a frase, se ela entoar admiração e for uma frase imperativa, você vai botar o ponto de exclamação. Se for uma frase imperativa afirmativa, você vai colocar o ponto final. Até aí entenderam, não é? A tia também deu aula passada para vocês, que não está aqui porque a tia deu aula passada, que foi sobre os sinônimos, antônimos, parônimos e anônimos, que foi a aula passada, a aula bem novinha, bem fresquinha, que deu para vocês entenderem bem direitinho, mas a tia vai relembrar aqui. Quando a tia fala uma palavra sinônima, são palavras que têm escrita diferente, mas têm o mesmo significado quando você fala. Quando a tia diz que menino calmo, eu falo da mesma forma que menino tranquilo, eu vou colocar aqui, só para vocês refrescar a memória. Quando a tia fala, esse calmo aqui de menino, eu posso transcrever ele como um menino, eu querendo substituir esse calmo pelo seu sinônimo, eu posso colocar um menino é tranquilo. Que eu vou ter o mesmo significado do calmo, certo? Então, palavras sinônimas são quando são escritas diferentes, mas o significado é o mesmo. Já o antônimo é o oposto, o contrário. De dia, claro, noite, dia, feio, bonito, alto, baixo, gordo, magro, é o contrário, certo? As palavras anônimas, são palavras que têm escritas iguais ou escritas diferentes, significados diferentes, que elas são divididas em hemógrafas, né, e fonemas. Elas podem ter a mesma pronúncia e escrita diferentes, ela pode ter a mesma grafia, a pronúncia diferente, e ela pode ter a mesma grafia, a mesma pronúncia, mas todos os significados das palavras são diferentes. As palavras parônimas, ela pode ter as grafias parecidas, mas o significado é diferente. Quando a tia fala das parônimas, só para relembrar vocês, a palavra aprender e apreender. Se vocês analisarem, a grafia é um pouco parecida, mas quando a pronúncia dela é um pouco diferente. Quando eu falo
aprender, eu estou me referindo a um verbo. Quando eu falo apreender, eu estou me referindo a capturar, a tomar, a pegar. Usando uma frase com a palavra aprender, a menina aprendeu a tabuada. Eu quero dizer que ela aprendeu, eu utilizei o verbo, certo? Já na frase apreender, quando a tia utiliza, a tia vai falar assim: a professora apreendeu o celular da menina. Ela fez o que? Ela capturou, ela pegou. Então, a pronúncia são diferentes, a escrita é um pouco parecida e o significado é diferente. Entenderam, né? Então, espero que vocês tenham relembrado na mente de vocês todo o conteúdo do que a gente já deu, para que vocês façam uma prova bem legal, que refresque a memória de vocês, que tenha refrescado a memória de vocês, certo? Antes de terminar, tem uns recadinhos. Querendo rever novamente essas aulas, está em todos os nossos canais, está em todas nas nossas plataformas digitais, certo? No livro de vocês também tem todo esse conteúdo. Como a tia disse, querendo rever as nossas aulas, está no nosso site, está nas nossas plataformas, está no YouTube, está na nossa agenda digital. Acesse nosso site, lá você vai ter todo o acesso a essas aulas, que vocês sabem que nosso site é www.escolapequenoespaço.com.br. Espero que tenha sido uma aula produtiva para vocês. Um beijo da tia. A tia está morrendo de saudades.